A história que não anda. Cara, a gente falou da história travada. A gente falou da falta de continuidade. A história que não anda é aquela história que ela realmente não progride, ela é linear. Quando a pessoa vai jogar um RPG, ela vai ver um livro e tudo mais, tem gente que se contenta em ter aquelas histórias que não tá. É sobre o quê? Nada. Acontece alguma coisa? Não. Não acontece. Ela é só contemplativa. Mas a grande maioria das pessoas, elas querem histórias para ler, para assistir ou para jogar que alterem seu estado emocional de alguma maneira. Eu quero assistir uma comédia para quê? Para rir. Eu quero assistir o terror para ter aflição, para ter medo. Eu quero assistir suspense para ficar apreensivo. Eu quero ter uma aventura que é para ter aquela agitação. Eu quero ter um filme de ação para ter adrenalina. Eu quero sair do meu estágio inicial de letargia para passar por uma emoção simulada, para ter ali toda esse encargo biológico que as histórias provocam na gente, para dar sensações, para que a gente possa gostar do que a gente está participando, seja assistir um filme, seja ler um livro, seja escutar uma música, seja jogar RPG. Se você está fazendo uma história, pelo amor de tudo que é mais sagrado, pense que você está criando algo que vai influenciar a imaginação e o pensamento da pessoa. Você está condicionando o enredo, uma trama, um cenário e as regras a uma situação onde uma outra pessoa vai interagir com esse processo. E é dessa interação que você vai provocar o divertimento, vai fazer a diversão acontecer. Se você tem isso em mente, por favor, se empenhe em fazer a coisa andar. Não faça uma ação que trava o tempo inteiro. Não faça um mistério que não tenha coisas para resolver, coisas para atiçar a curiosidade. Não faça um terror sem elementos que provoquem essa aflição nas pessoas. Comece a imaginar o processo da sua história de maneira que você vai conseguir engatilhar as reações que você precisa para que essas emoções que você prometeu sejam cumpridas. Por que Marcelo fala dos tipos de jogador? Porque através do tipo de jogador é que você vai saber o que você vai colocar. Tem uma galera aí que eu conheci, inclusive o esposo da minha afilhada, ele. Ah, tem uns amigos que querem jogar e tal, narra um one shot pra nós. Eu falei, oh, beleza, cara, é uma boa. Pô, né? Vamos variar, pegar uma mesa diferente, jogadores com outras experiências. Vamos ver, né? Aí eu fiz pra eles lá o que eu tô fazendo agora, que eu acho ótimo. Talvez eu faça até um vídeo. Que é assim, eu vou criar uma mesa nova, uma história nova, eu faço um formulário, cara. Formulário mesmo. Pra você participar, pra você ler, pra você responder, pra eu ter uma ideia do que você quer. E eu fiz esse formulário, cara. E esse formulário ele tinha quais funções? Quais eram as funções desse formulário? Primeiro, eu saber quem eles são. Não é fulano de tal que mora em tal lugar. Não, não. É pra saber como que ele gosta de ser chamado, o que interessa pra ele, o que ele acha legal ou não, qual é o tipo de filme de música que ele ouve. E depois, com as certas perguntas, eu consigo levantar o tipo de jogador que ele é. E aí, sabendo o tipo de jogador que ele é, e aquele vídeo vai falar que são 4 tipos, que existe uma taxonomia de Bartle, que é um processo, tá? Eu entregando ouro. Não devia ter um curso, hein? Faz curso comigo. Então, você usa essa classificação. Ah, é pseudociência. Eu acho que é pseudociência. Só que não importa se é pseudociência. O que importa é que é uma maneira rápida de você classificar comportamento atual. Se eu fizer com o Marcelo hoje, eu, pelas respostas que ele for me dar, eu vou saber que se hoje ele está com o espírito, com a mente de ser um jogador explorador, em vez de ser um killer ou um combatente, um conquistador. Eu vou saber que a exploração é o que vai mover o Marcelo.
Aí eu vou fazer com a Fê, que geralmente vem, que é também no canal de vez em quando ela vinha, né? A Fê, eu vou fazer esse mesmo teste com ela e vou ver que ela é uma socializadora. Mais do que o combate, mais do que a exploração, ela gosta do roleplay, ela gosta da interação entre as pessoas. Não, peraí, eu tenho um explorador, eu tenho um socializador, eu tenho um conquistador, e eu tenho algum killer, algum assassino, matador aí, que é o cara do combate? Não, não tenho. Opa, então eu não tenho a necessidade de colocar isso como o primeiro patamar da minha história. Vê como é que é importante? Você calcula de acordo com o perfil. Ah, mas eu não sei esse negócio aí de taxonomia de não sei o quê. Não precisa, cara. Não precisa. O Líbio gosta de combo. O Bruninho gosta do roleplay, ele gosta de explorar, ele gosta de ser reconhecido. O Jesus gosta de novidade. O Marcelo gosta de densidade. Vou fazer uma aventura para eles. São os elementos que eles vão buscar, cara. Eu conheço eles. É fácil. É simples. E se você perguntar, eles vão responder, cara. Não, eu tava afim de jogar uma aventura que tenha mais isso ou mais aquilo. Quando você monta isso, você já faz um cerne de história onde você vai conseguir tirar dos seus jogadores a resposta que você tinha programado. Você se precava, mas eu sou um cara, eu sou igual o Vermelho, Mr. Red lá, ele gosta de improvisar. Ok, eu improviso, mas eu não é um improviso do nada, eu improviso de acordo com certas diretrizes de experiência que eu tenho. Marcelo é o cara que se prepara totalmente, e ele faz isso na campanha. Ele sabe que eu jogo de um jeito, o Lampião joga do outro, o Bruno joga do outro, e ele faz a aventura dele baseada nisso. Ele não faz o teste de taxonomia de Barton para fazer o jogo, mas ele consegue fazer essa descrição de comportamento do mesmo jeito. E usa. E por último, para não ficar longe demais, cara, sempre coloque elementos acontecendo na sua história. Por mais que o jogo pare, vou falar de novo, por mais que o jogo pare, crie outros caminhos. Faça com que a história sempre tenha como progredir. Jogue junto, se for o caso. As minhas mesas presenciais, o pessoal tem o tal da mente coletiva. Ah, mente coletiva é o quê? Quando o jogador fica dando palpite no jogo do outro. Só que eles fazem isso todos juntos. Por quê? Porque o mago tem inteligência mais 5, parceiro. Quer uma inteligência mais 5 mais bacana do que 5 pessoas pensando junto? Então use esses elementos para fazer a sua história andar. Porque se a sua história não anda, ela é uma história tediosa. É uma história, esqueci a palavra, ia falar uma palavra tão bonita, cara. Modorrenta. Modorrento. De falar que tinha tempo que eu não ouvi essa palavra, viu? Busquei essa, busquei. Mas era outra Essa você palavra foi que eu ia longe. falar. Tem uma outra palavra. Essa aí você foi longe. Todos esses pontos que o Vermelho apontou são caminhos para você evitar que isso aí aconteça. Porque, cara, falei, isso acontece demais. Demais. E assim, sei lá, às vezes eu acho que acontece demais e é normal e o problema é só eu, que eu sou, sei lá, um mau mestre. Pode acontecer também. Mas eu já me deparei algumas vezes com isso acontecendo em campanhas que eu estava narrando. De ter um momento em que você olha e fala: essa história aqui, se seguir nessa toada, ela não vai para lugar nenhum. Eu preciso que ela dê um giro, eu preciso que ela mude. Eu preciso de um plot twist aqui. Eu preciso de alguma coisa que dê uma sacolejada na galera. E aí entra o perfil dos jogadores, ajuda demais nessas coisas. Demais. Então, assim, não é voltar tudo para um jogador, não. Mas é ter consciência de que se você personalizar a sua aventura para algo que atraia os diferentes perfis, e especialmente os perfis da galera que está na sua mesa, isso aumenta as chances deles se interessarem pelo que está rolando. Entendeu? Então, assim, eu tenho 3 jogadores que amam interações sociais e investigação. E tem um que gosta só de porrada. Então faz uma aventura que tenha bastante interação social e de vez em quando a galera sai na mão. Entendeu? Valoriza o cara. As pessoas brigam depois de interagir. De vez em quando a interação. Faz uns personagens, assim, uns NPCs, uns vilões que não tem como resolver na conversa. Que vai sair no tapa, entendeu? Valoriza. Dá aquele jogador que gosta de porrada o momento dele brilhar no rolê.
Entendeu? Esse balanceamento é um balanceamento muito importante e que às vezes é difícil de fazer, mas com o tempo e com a experiência tende a ficar mais fácil. Ah, aqui, ó. Eu tive que pesquisar. Eu lembrava que era com L, era lânguido. Lânguido. Lânguido, lânguido.